Vocês vão rir, cara. Mas eu tava 26 minutos da análise falando, sabe? Tipo, e daí que eu vi que eu. Não é que eu não tava gravando, eu não tava com o microfone ligado. E pior, o microfone tava aqui, sabe? Tá bem assim, pai, desligado. Daí eu fui olhar assim, pá, meu Deus, tô falando e não tava, sabe? Uma coisa tivesse ligado, mas tivesse aqui, sabe? Não, mas tava pra lá e tava desligado. Eu fiquei assim, puta merda. É, pelo menos, podia. Sim, porque a análise de um filme desse vai bem mais de 26 minutos. Né? É, cara, esse cara a gente tem muita coisa besta nesse filme. Mas muita coisa. Sabe? Tá, achei meio forçado o bandido esquecer que tava no telhado, sabe? E cair assim, tipo. Ali o cara esquece que ele tá no telhado, vai indo pra trás e. Sabe? E por sinal, o que os caras estavam fazendo? Assim, como é que o Peter descobre que os caras estavam aqui, sabe? Eu vi que ele tem. Houve um chamado ali, mas a gente não sabe o que é o código e começa a atacar os caras no telhado, sabe? Não digo que os caras eram inocentes, sim, mas tipo, o que os caras estavam fazendo? Drogas, o que, sabe? Tipo, o Peter derrotou a mão, né? Os ninjas lá da mão off-screen e os ninjas foram parar lá, trabalhar pros caras do centro dos danos ali, pra aquela agência, porque sim. Por sinal, não tinha uma agência mais secreta pros caras trabalhar, sabe? Tipo, o Shield, Pentágono, CIA, alguma coisa assim, sabe? Usou uma agência semi-random ali que só pega em Nova York, sabe? Tipo, meio... assim como a irmã da Jean Grey ali não teria que ir pra uns caras da área 51 pra, sabe? Pentágono, etc. Né? Shield, sabe? E os caras não iam cuidar melhor dela pra não deixar morrer enquanto eles não conseguissem de fato conseguir copiar os poderes, né? Se eles não sabiam que ela tinha uma irmã, sabe? Ou sabia. Mas precisa, depois deles. Falar, você estava certa, ela é mais forte que a irmã. Sabe? Mas acho que isso foi depois de que terem capturado ela, eu acho. Né? Porque senão, como é que capturam a irmã e deixam. Descobrem ali, pegam a Sarah e não pegam a Jean, sabe? E como é que descobriram? Sabe? Simplesmente apareceram no parque e pegaram elas, assim. Foi estranho isso aí, sabe? Por sinal, a Jean com poderes que não tem, né? A Jean nunca teve esse tipo de poder, né? Que o Peter Parker tá fazendo. Tipo, ele não tá estudando, ele não tá trabalhando. Ele não trabalha pro Jonas. Bom, ele nunca trabalhou pro Jonas Jameson nesses filmes do Tom Holland, né? Não sei porquê. Oh, isso poderiam dizer que até meio com a inteligência do Peter Parker ele deveria de conseguir um emprego melhor do que trabalhar pro Jonas Jameson. O Peter Parker, até nos desenhos e coisas assim, ele é tratado como alguém bem inteligente. Sim. Então, ele só ser um mero repórter fica meio estranho. Vamos combinar, né? Mas aqui, tipo, algum cache ele tem, né? Os monitores, deve ter computador, não deve ser uns computadorzinhos ruinzinho, né? A impressora 3D de alta né, capacidade, ele fez aqueles, né? Claro, o apartamento é fuleiro, mas, né? Então, se o Tony Stark deixou algum fundo pra ele, ou se a SHIELD tá bancando ele, não sei, né? Apesar de que ele ainda anda de metrô, né? Ele, ele usa a voz dele, não tem só com um filtrozinho, sabe? Tipo, pra essa policial não ouvir a voz dele, sabe? Mas parte besta mesmo, assim, botar uma faxineira pra pilotar o veículo. Faxineira, uma velhinha, assim. Ser velhinha até não é o ponto, mas ser faxineira, sabe? Tipo, podia ser uma pessoa, uma militar sênior com a idade da velhinha que soubesse pilotar isso aqui. Mas é uma pessoa só pilotando e ainda usando as armas. Aqui o Peter já destruiu as armas. Por sinal, o Peter podia atacar, que esse veículo tem umas câmeras, assim, para o piloto enxergar, né? O motorista enxergar.
ficaria totalmente cego se enxergasse. Ação balística, foco e mobilidade, não é armadura. Roupa do impacto, explosão, queima-roupa, comando de térmico de ação de 1000 graus. Spandex é resina, se deixa derreter e queimaria pelo peito e os braços, a máscara, tudo rasgado, chamuscado e exposto. O fato do traje ser impacto é pura conveniência visual do cinema, é fato pra zerar o filme e prender todo mundo envolvido. Ainda mais no padrão de hoje, né? Por sinal, eu vou avisar a polícia assim que eu terminar a análise. Aí, o próprio Homem-Aranha, né? Tipo, não ia sair de pé e etc. nisso aí, sabe? Tipo, tirando licença poética. Que eu perguntei, tirando plot armor e licença poética, né? O Spider-Man, pelo que a gente sabe dele, sairia. Ele falou que é estritamente a limite físicos e biológicos. Não, sabe? Queimadura térmica, o choque, barotrauma, etc. Os sharpnels, estilhaços, fuselagem do vulgar. Ele até sairia vivo, sabe? Ele ia ficar atordoado no chão, cego mentalmente pelo zumbido nos ouvidos, com a roupa rasgada e queimada, sangrando pelos estilhaços e pela boca. Minutos, horas depois, daí o fator de cura acelerado entraria em ação, expelindo os estilhaços, fechando as feridas da pele e regenerando os tecidos internos até ele voltar normal no mesmo dia ou no dia seguinte. Achar que ele simplesmente sai voando, cai de pé, continua lutando, sem uma gota de sangue, uma queimadura, ignora a própria lógica de vulnerabilidade que o personagem sempre teve nos quadrinhos. Né? Acho que até, talvez até no cinema. Bom, é que antes eles usavam aqueles Tony Stark, mas então, tipo, ficou muito ficou muito nítido que, tipo, essa explosão na cara, assim, ele não deveria sair tão inteiro, sabe? Como saiu. Ainda mais saiu voando, assim, puf. Ainda mais ele saiu voando e tomou ele, puf, né? No carro, assim, sabe? Mais o trauma, né? É quase que boneco de. Aqueles bonecos de pano, sabe? Quase. Né? Só explosão pura já era pra ralar ele, né? Por sinal, eu pedi pra IA analisar toda a cena, sabe? Tipo, tomar explosão na cara, cair no carro, pá, né? A ponto de quebrar e puf. E ainda ser atropelado, assim, do jeito que ele ia pro alto, ó. Vum, né? Isso aí. Eu cheguei a comparativo, assim, né? Por sinal, a esposa joga ele bem violento contra esse carro, bate no carro, ele nem sente. Eu ainda falei, é como se fosse o Hulk tomando tiro de uma 9mm. Ainda aí, a analogia do Hulk levou a cena a desconexão, sabe, com qualquer física coerente total, né? Míssil, arremessado, ricocheteia, em menos de 3 segundos, né, de frames, blá, blá, levanta, levanta a cabeça, fica pronto pra próxima, sem um rasgo visível no traje, pano, sem sangramento, sem dor. Extrapola até a biologia do aranha. Aranha é resistente, mas nos quadrinhos ele sente impacto, fratura, tudo mais. E daí vão dizer assim, mas tudo é os... Aí é só dos quadrinhos, só dos quadrinhos. Isso aí não é os quadrinhos, isso é MCU. Tudo é baseado, né? É tudo no baseado, tudo na base do baseado, né? Eu perguntei, nos filmes dessa franquia do MCU, ele, né, quase sem o traje que Stark dá pra ele, deveria ter tal durabilidade? Você não, dentro da própria lógica do MCU, ele não deveria apresentar essa durabilidade sem consequências físicas. O padrão estabelecido pro MCU, de volta lá, quando ele usa seu traje caseiro, eu tô pano contra o abutre. Peter fica soterrado sobre os escombros de um armazém, ele sofre visualmente, chora de dor, fica bastante ferido, precisa de um esforço extremo apenas para se levantar. Um tiro e o choque voador do Shocker também arremessa e o deixa incapacitado mentalmente. Longe de casa, ao ser atingido por um trem de alta velocidade na Europa, usando um traje preto Stella, ele sobrevive devido à sua fisiologia, mas acorda completamente arrebentado, cheio de hematomas, cortes, inconsciente, uma cena na Holanda. Cara, pode dizer que talvez ser atingido por um trem seja mais, né, que aquela van do Frank, mas também teve a explosão, sabe? Uma coisa assim, sabe? O problema da cena do vídeo, como né? Essa cena específica é um fã punho de ferro, de cero. A filha do personagem que foi... ele não sabe que... Pior que ele não sabe que o filme é do Brand New Day. É um fã
Então, eu vou corrigir. Ah, não, não. Isso daí eu falei, falando pra ela onde é que é o filme. Diz que é pior ainda, então, porque se fosse um filme ainda podia sair, né? Isso reforça o ponto. A franquia pesou a mão no escudo, né? No Plot Armor, colocando o Peter com o traje Fresh Start, que é 100% pano spandex, começou sem as nanoteias ou a blindagem de Stark pra tomar um foguete no peito, quebrar um carro com o corpo. Ah, cara. Que, quando eu falo assim, tu tá vendo aí, né? Cara, né, talvez a Yá esteja só me puxando o saco e esteja falando errado, mas vai saber, né? Eu acho que não, cara, né? Usou o exemplo até dos outros filmes, né? De botar o Homem-Aranha como boneco de pano, cara. Me desculpa, entendeu? Me desculpa. Ainda mais ignorando os outros próprios filmes, entendeu? E eu achei comigo forçado o Frank fazer isso aí, né? Nem ligar pro Peter. Né? Ah, nem aí, tô, né? Ah, vai, tio, né? Você mandou o guri se fu, né? Também, tipo, não, porque é uma coisa. Podia deixar o Frank dar uns tirinhos no tanque, né? Literalmente um tanque. Pelo menos na roda dos tanques, né? Que por sinal seria um alvo melhor pra ter tentado atirar de uma vez, né? Por sinal, não sei se o próprio Frank não era pra ter se machucado bem mais nisso aí, que vai aqui, né? Pá, pega, né? Quebra o vidro, você acha que a força cinética vai fazer isso, e joga ele no chão, né? O carro tava em movimento. Ele, ok, ele até se machuca que ele gosta de sangue pela boca, mas aqui né, a mulher fala com o cara como se ele fosse um empregado, assim, tipo, ah, tu vai parar isso aí ou não vai, sabe? Tipo, quem vê, eles estão pagando, né, sabe, mil dólares, 10, estão pagando 100 mil por minuto, assim, que o Homem-Aranha tá em ação, sabe? Então, tipo, ó, tá sendo pago por minuto, trabalha de uma vez aí, sabe? Ó, o tempo tá correndo, sabe? Tu tá alergiando pra ganhar mais. Pô, o cara tá aí de graça, sabe? Isso, e ela tratou ele assim como, sabe? Aqueles ricos, aqueles ricos de filme, sabe? Que é feito pra gente odiar o cara porque tem dinheiro, sabe? Trata os empregados, sabe? Foi bem assim que ela falou com o cara, sabe? E enquanto as pessoas que de fato são pagas pra trabalhar, sabe? Pra proteger a cidade, que teriam que parar o tanque, caso não tivesse super-heróis pra fazer o serviço, essas aí não fizeram nada, sabe? Literalmente. Né? E pior, né? O Peter nem se importou dela falar nesse tom com o cara, com ele. Sabe? Ela fala assim: ah, você vai pagar essa coisa ou o quê, né? Tá indo diretamente pro. Sabe? Tipo, e aí, meu, né? Tu vai. Minha gente, não resisti à tentação, tá? Peguei o frame, botei ali, né? De ser chacoalhado sem cinto dentro de uma carcaça de metal amassado contra o asfalto geraria fraturas múltiplas e danos nos órgãos internos. Capotamento do canapé, jogar para fora em meio de estilhaços de vidro e ferragem, lá direto no concreto em alta velocidade, sem super resistência biológica, né? O seu traumatismo crânio grave, no mínimo, traumatismo crânio grave, costelas quebradas, perfurando pulmão, hemorragia interna severa e perda de consciência imediata. Ou seja, que o ali só cuspiu um pouquinho aí de sangue, né? Foi só pra, tipo, tentar fazer o público, ah, não, mas ele se machucou, sabe? Porque sempre tem o fanboy, né? Ah, não, mas ele se machucou, ele cuspiu sangue, né? Na prática, morte instantânea ou tetraplegia por quebra de vértebras cervicais, né? Ver Frank Castle se apoiar nos joelhos no meio da rua, né? E reclamar da dor comum com um grunhido, xingar a aranha e sair andando de pé, o ápice da resistência dos quadrinhos de cinema. Na vida real, ele precisaria sair dali na ambulância direto para UTI. Até eu comentei isso, ah, ele tá cuspindo sangue, né? Cuspir sangue, capotagem, arremesso desse é o caso clichê de você vai pra dizer, olha como ele é durão, sentiu, mas a conta física não fecha. Gravidade teria que ser indicaria um trauma interno grave, como uma costela fraturada, perfurando pulmão, ação profunda, traqueia esôfago,
Lesão interna no nível de geraria um colapso pulmonar, coisa assim, questão de segundos, ninguém sacode a poeira se andando suavemente com o pulmão cheio de sangue. Dano ósseo articular desprezado. Incoerência narrativa. A cena tenta passar a falsa ideia de que o realismo ao mostrar ele gemendo e cuspindo sangue, mas falha porque a mobilidade dele continua sempre intacta. Na prática, o filme trata um acidente automobilístico com destruição total como se fosse uma queda da bicicleta. Um corte no lábio, um grunhinho de raiva e a vida que segue. Foi bem isso que aconteceu. E literalmente foi isso que a cena mostrou. Tentou passar pra nós. Sabe? E num mundo... num mundo onde eles sabem que a IA existe, entendeu? E que eu podia fazer isso. Se fosse anos atrás, eu não podia fazer isso. Eu até podia perceber que, ó, meu, você tá incoerente, mas daí vão dizer assim, tu é médico, cadê teu diploma? Não vi teu diploma de medicina na parede. Né? Não, tá tudo tua opinião. Eu trouxe um médico aqui pra minha... mas esse médico tá aí pro teu amigo, teu parente. Ou tu pagou. Ele vai validar tudo que tu disser. Então não vai. Entendeu? Ele tem que ser um youtuber que seja médico, entendeu? E olha lá, ainda vou capaz de inventar uma desculpinha. O cara só quer hatear. Esse cara só quer hatear a Farmville aí, tá usando diploma pra hatear o filme. Sempre tem assim, tem isso aí. Até vai ter algum, não, só disso que tu queria ouvir, entendeu? Apesar de que eu fiz as perguntas de um jeito que não seria pra ela concordar comigo, porque sim, sabe? Princípio. Legal que ninguém tenta atirar. Os guardas ficam parados, ninguém tenta atirar nas rodas do tanque, né? Do veículo. Primeiro eu cheguei a cogitar que que talvez essas portas fossem grossas demais pro veículo conseguir arrebentar. Mas nisso aí a IA disse que eu tava errado. Até uma prova que a IA não mentiu só pra concordar comigo, porque disse que a massa do veículo e a velocidade fariam de fato essas portas arrebentar devido à fragilidade da ancoragem das portas. Não era nem pela grossura do metal. Se bem que parece aqui olhando. Minha gente, então aqui, ó, esse segundo print, esse segundo frame, que eu tinha mandado um frame quando a porta já rasgada e o veículo já entrando, assim, sabe, mais pra frente. Eu tinha mandado já esse frame aqui pra... eu tinha mandado aqui esse frame pra olhar, sabe, tipo, aquele primeiro eu não tinha mandado, aí disse que primeira imagem, arrancamento para ancoragem. Na primeira imagem, só o foco estava no veículo passando e na estrutura lateral torta. Como explicado na primeira resposta, a física real prevê que o veículo passe rompendo os trilhos e trincos nas bordas. A ancoragem cede antes do metal do meio rasgar. O veículo abre o portão empurrando a estrutura inteira para dentro. A segunda imagem, né, no caso, rasgo central do metal. Na imagem mais recente fica claro o meio da folha fendendo ao meio como se fosse papelão, enquanto as bordas da porta continuam presas alinhadas ao batente. A incoerência da segunda imagem é exatamente essa: o metal do meio cedeu e rasgou de forma fácil antes mesmo de estourar as travas das bordas. A análise inicial sobre a energia do veículo continua sempre válida, mas a forma como os efeitos visuais desenharam o rasgo do metal na imagem recente é que foi realista. Por sinal, como é que é? A falha de transferência de energia é conservação no momento. Para romper a estrutura de aço desse porte, o blindado deveria ter perdido quase toda a sua velocidade instantaneamente, sofrendo uma desaceleração brutal, o que amassaria a frente do próprio blindado e jogaria quem está dentro contra o painel. Sim, isso nitidamente não foi feito, né? Se o veículo passa direto limpo, parecendo que atravessou o papelão, há um erro clássico de física na animação. Sim, foi exatamente o que foi feito, né? Então, o bagulho é muito mais WTF do que parece, entendeu? E já parece ser bem WTF. E por sinal, a Jean Grey nem queria matar ninguém. Se não é o Aranha salvar as pessoas aqui, ia matar a gente aqui.
Legal que agora que ele tentou fazer o bicho capotar, né? Ele teve todo o trajeto, todo ele pra tentar fazer o bagulho capotar, sabe? Agora que ele resolve fazer isso, sabe? Vai dizer que não, né? É idiota. Uh, não sei se arrebentaria essa parede de concreto toda aqui. Desse jeito. Não sei. Não. Bom, tecnicamente. Mas tecnicamente. Ah, tu vai dizer, mas isso tá acontecendo porque o Aranha fez capotar. Diz, não, mas ela ia pegar e reto tentar atravessar isso aí e atropelar as pessoas. Sabe? Mas vamos assim, ela não tava preocupada com a segurança de ninguém aqui. Sabe? O que talvez na cabeça dela é ser uma organização cheia de filhas da PI que raptaram a irmã dela, sabe? Então, tecnicamente, de fato ela não vai estar preocupada com a segurança das pessoas, sabe? Mas o velhinho lá na rua, lá que ela, no carro, lá que ela faz ficar na frente do carro, não era da organização. Gente, modéstia à parte, eu sou bom. Porque aqui, pergunto, né? Eu gravei o framezinho disso aqui e perguntei: a parede cederia do modo que cedeu? Mesmo que fosse, como direi, de concreto de procedência duvidosa? Porque se tem concreto. Tem concreto de melhor qualidade, nem todo concreto é feito igual, tá? Por sinal, o concreto feito pelos romanos era melhor do que o concreto que a gente usa hoje em dia. Só que o concreto que a gente usa hoje em dia é mais barato. Daí, se fosse fazer em larga escala o dos romanos, o custo de qualquer construção ia lá no alto. Sabe? Então, não, nem mesmo uma parede de concreto de, entre aspas, de procedência duvidosa esfarelaria daquele jeito na vida real. A incoerência da colisão nas paredes e estruturas dessa sequência ocorre por três motivos principais: efeito isopor barra gesso, modo de ruptura real. Paredes faz uma nuvem instantânea de poeira e centenas de blocos pequenos, perfeitamente soltos, o concreto estrutural, mesmo de má qualidade ou sem proporção correta de cimento, não vira poeira fina instantaneamente ao impacto cego, ele trinca em grandes rachaduras radiais e desmorona a ausência de rebarba de aço armador, né? Inércia de transferência de energia do veículo, mesmo se a parede fosse feita de tijolos baianos, o concreto vagabundo sem estrutura. A resistência do material causaria um deslocamento brusco no blindado. No vídeo, o veículo atravessa a estrutura mantendo praticamente a mesma velocidade e trajetória, sem amassado significativos na lataria dianteira e sem perder a estabilidade até a projeção do salto. Portanto, essa previsão detalhe. A cena não foi tão ruim assim, porque a disse que o veículo entraria. A disse que o veículo ainda entraria no edifício. Mas de uma forma que eu perguntei, no caso, ainda cederia de algum modo, o veículo ainda entraria no edifício, ficaria do lado de fora e a parede só danificada, mas tendo segurado o veículo. Ele disse que o veículo entraria no edifício, mas de uma forma completamente diferente daquela mostrada na cena, diferente do que acontecer na vida real, e que o filme mostra se resuma como essa invasão aconteceria. Ou seja, os caras nem eles podiam ter feito do modo certo, eles não fizeram do modo certo. Por que não fizeram do modo certo? Não será que custaria muito mais dinheiro para fazer? Ruptura com o travamento, as paredes cederiam, mas funcionariam como uma frenagem física brutal para o veículo, perda de energia. A IA diz que custaria bem mais caro fazer do jeito certo. Se poderia dizer, os caras têm que. Senão o orçamento dos caras vai lá pra cima e daí já, né? Fica esse de lucro deles. Mas eles fizeram. Bem que e se não fizesse, né? 1 bilhão, né? Que esse filme vai bater, já deve ter batido 1 bilhão, né? Essa depois daquelas cenas, né? E se fosse o contrário, né? Por sinal, se eu até já falei, né? Velocidade, sabe? Tipo,
o Aranha demora 2 pra alcançar o cara, sabe? Tipo, pela velocidade do. Ele deve... Ah, ele faz uma coisa. Daí ele pega, dá a nova ordem, sabe? O cara ainda tava de boa de matar esse cara, caso. Cara, pode dizer, mas ele sabia que o Aranha ia pegar, né? Mas. Também não precisava fazer isso, por assim dizer, né? A princípio, o objetivo que já tinha sido feito, né? Não precisava fazer isso aí, né? Podia ter pulado direto pro Aranha, né? Por sinal, né? Podia ter pedido a ajuda do Aranha, né? Porque ela não sabia que o Aranha trabalha. Se o Aranha trabalhava ou não pra essa organização, coisa assim, né? Podia ter pedido ajuda pro Aranha ou pra alguém. Ah, os caras pegaram a minha irmã, etc, sabe? Ela não tentou pedir ajuda pra ninguém, sabe? Pra resgatar a irmã. Sim, podia até ver se imagina, pra invadir esse lugar aí e pra resgatar a irmã, por que não usar o próprio Homem-Aranha? Que se ela entrar. Ela não sabia que não podia, não ia conseguir controlar o Aranha, entendeu? Porque para se infiltrar no um super-herói como o Aranha, não teria entrado bem mais fácil no centro aquele, né? Na agência. E talvez até já soubesse. Porque das duas, uma, ou o Aranha não sabia de nada e poderia ajudar, ou o Aranha sabia de tudo e as informações que o Aranha tinha, ela já ia obter, não é? A entidade, no caso, né? Então, tentou até entrar nele, sabe? Peter Parker não precisaria disso aí dela pra dizer o óbvio. Né? Entendeu? Talvez se fosse um herói mais boca aberta, até vai dizer, sabe? Tipo. Talvez um Deadpool da vida, mas acho que nem Deadpool seria tão bobalhão de não perceber essa. Tava muito na cara, entendeu? Muito, muito, muito na cara. Peter Parker é o que menos precisaria de alguém pra dizer pra ele o óbvio. Essa parte eu achei besta porque, tipo, ficou meio WTF, sabe? Se o cara já tá sendo esperado, tem encontro com a reunião com o diretor, já não devia ter dito, ó, meu, ele não precisa passar pelo scanner, ou no mínimo ou passar pelo scanner pra ver se não vai ser alguém que se passando pelo Aranha, né? Mas não tem que tirar a máscara, entendeu? Porque até, por exemplo, meu, o cara negro, além de ser o bandido, é incompetente a ponto de não deixar o aviso, ó, meu, o Aranha não precisa tirar a máscara. Pelo menos ficou parecendo, tipo, porque bancar o paranoico ali, mas dupla, né? Até milagre hoje em dia fazer, né? Eu achei que não vamos. Achei que o vilão ia ser um louro de olho azul. Em vez de ser um cara. Mas botar o cara além, né? Pra ser incompetente, né? Ou a mulher branca incompetente de não seguir a ordem do diretor, né? E falta de bom senso, né? De pedir pro Homem-Aranha tirar a máscara sendo que ele é convidado do diretor, né? Uma das. Sabe? Uma coisa. Bom, também. Uma coisa, porque ainda o diretor, né? Não soube fazer um experimento direito com a irmã da outra, com a Sarah, né? Pra deixar ela morrer, né? E fazer o experimento, a gente vê que a agulha tá passando mal, ela tá. Para e continua outro dia, né? Porque senão tu perdeu a fonte ali, a cobaia antes de conseguir copiar os poderes, né? Que é o que o cara quer fazer, né? Que vai que a Sarah não tivesse irmã, sabe? Não tivesse. Teria perdido a fonte dos poderes ali, né? A menos que. Bom, teria como tirar o sangue, pegar o DNA e fazer clones, né? Ou pelo menos novos. Né? Embriões e esperar que nasçam com o poder, assim. Mas no mínimo clones ali, né? Então o cara, além de bandido, talvez no mínimo dupla incompetente, se não é de um jeito, é do outro, assim. Não explicam porque a mão foi parar pra eles. Eles só dão uma, né, bem genérico, né, de como é que foi trabalhar pra eles. E foi que se esperaria que eles fossem trabalhar pra uma organização bem mais acima né, dessa aí, sabe, pra SHIELD, pro Pentágono, pra CIA, etc, etc, etc. O legal é assim, que se esse cara, né, aquele amigo dele fez um
Mas, bom, eu acho que ele ia se declarar, ele ia falar pra ela quem que ele era. Então, mesmo que ela reconhecesse ele, não importa, né? Só que acho que ela desistiu quando viu que ela tava com um namorado ali, né? Eu, teve uma coisa que eu fiquei meio assim, ele já ia. A frustração e tudo que ele passou ali foi o que desencadeou os hormônios, que daí ele passou pela mudança, pela transformação. Ou era uma coisa que já ia acontecer igual, sabe? Porque acho que no início do filme também já tinha mostrado meio que, né, ele olhando para as mãos e ficando, sabe, as veias, assim, né, as artérias, dentro dele já estava se modificando. Então talvez fosse uma coisa que já fosse acontecer por conta. Até dar a entender, que as aranhas passam por modificação, a metamorfose, quando estão indo ficando adulto. Então, eu que já falei, ele já é o Homem-Aranha há um bom tempo, sabe? É, só agora, do nada, sabe, que estaria essa transformação, já não deveria ter acontecido antes, né? Mas vamos dizer, perder a Tia May e todas outras coisas assim, sabe? Já não deveria ter dado uma frustraçãozinha hormonal, alguma coisa assim, dele já ter passado por isso aí antes, sabe? Claro que não vou dizer que ver ela, tipo, com outro, sabe? Tipo, não, também não seria algo assim, bah, né? Mas perder a Tia May também, sabe? E tudo mais, sabe? Então não sei, né? Porque tá, ok, ele viu ela com outro, mas não quer dizer que ele, tipo, ela não, ele, ao revelar a verdade, ela fosse escantear o outro e ficar com ele, sabe? Tia May não vai voltar dos mortos, entendeu? Ela morreu e morreu, sabe? Acabou. Por isso não, por que ele foi parar do lado de fora do edifício, né? Do apartamento. Por que ele não ficou, tipo, né? Ele podia ter feito o lance lá dentro do edifício, sabe? Do apartamento. Né? Aquela IA dele diz ali que o isolamento e trauma, sabe? Então, não, nem seria só tempo, sabe? A idade. Mas, pô, perder a Tia May seria um trauma, um baita de um trauma, né? Vai dizer que não. Achei meio, tipo, o não poder usar os dois, assim, porque ele podia usar um em cima e um embaixo, sabe? Ele podia fazer uns movimentos assim com os dedos, algo assim, e as teias sair por cima e o outro sair por baixo, sabe? Ele pode fazer uma cagada de regra, assim, tipo, não poder usar os dois, assim. Ficou meio forçadinho, assim, do jeito que foi feito. Tipo, você não pode usar o metal com orgânicos. Algo besta que eu achei que ele ficar dizendo teia pare, sabe? Porque, sabe, os aranha que tem as teias biológicas, ele não precisa usar com comando de voz, ele precisou, né? Ele tem que dizer pra parar, mas ele não precisa dizer pra andar, sabe? Por que só pra parar ele precisa dizer teia pare e não tem teia avance? Aí uma coisa, por que não mandaram os ninjas lá da mão pra enfrentar o Scorpio? E pra localizar o Scorpio? Já que quando o Scorpio fugiu, né? Vai dizer que aqueles caras não seriam bons rastreadores, né? Os caras da mão deveriam de conseguir achar o Scorpio até antes dele atacar, -se. E também parar eles. -se. Vai dizer que não. Agora, os caras chegaram depois, eles não viram quem é que fez isso aqui, né? Ou deviam de achar que foi um acidente, né? A princípio. Afinal, o carro continuou ali, né? Que se meteu no meio da luta, de certo modo, né? Não que o Homem-Aranha também não devia cuidar também, sabe? Mas se o Homem-Aranha viu o carro vindo, o carro viu o Homem-Aranha ali no meio, sabe?
Eu, se for policial, tô vendo o Homem-Aranha ali, eu já pararia o carro, né? E já. Eu não vi motivo pra continuar, né? Não sei se eu tô bloqueando. E aí disse que eu tô certo, mandei videozinho do frame ali, né? O motorista podia ter vindo, né? O Scorpion não era pra ter sobrevivido, né? Era pra ter no mínimo se feito pra caspir, né? Não vou ler tudo, eu vou deixar o link pra vocês, filho. Porque senão vai alongar muito, já tá muito longo, né? Tô recém aqui no vídeo, assim. Daí, meu Deus, né? Você quase matou o policial. É o que não tinha ninguém vendo, a polícia chegou depois, né? Mas os caras viram que a culpa, entre aspas, né, foi do Aranha, né? Daí o Peter vai pra. Não, e uma coisa, né? Legal que ninguém. O Peter foi esperto pra pensar nisso aí do inibidor universal e etc. Mas não pro bagulho da possessão, né? Mas ninguém, nenhum cientista do governo, etc., da Shield, dos Vingadores, ninguém pensou em aproveitar o inibidor do Bruce Banner pra fazer um inibidor universal, sabe? Tipo, what the fuck, né, cara? Nem o próprio Bruce Banner, entendeu? Nem ele mesmo pensou, bah, se funcionou pra mim, vai funcionar pros outros. Ah, não, e o legal, assim, né, tipo, a guria pergunta, por que o Thanos não simplesmente fez mais comida? Como é que o Bruce Banner vai saber, cara? Tive uma coisa que tem que perguntar pro Thanos, entendeu? Mas, e o legal é que daí, o senhor, não sei o que, quer responder? Daí o cara só, hug, smash. Eu acho que será que isso foi uma perdida pro público, assim, pra quem faz a pergunta, tipo, né? Não pergunta, sabe? Não questiona, só curte a porrada do filme, sabe? Eu acho que foi um recado pro público isso aí, sabe? Tipo, né? Don't ask questions, just consume product and be excited for next product, sabe? No mínimo, acho que foi uma jogada pro público, sabe? Mas desculpa pro roteiro porco deles, por assim dizer. Assim. E legal assim, tipo, por que isso aqui e ainda feito de um jeito mais idiota ainda, porque por que o cara, como é que o Bruce vai saber por que o Thanos fez o que fez ou deixou de fazer o que fez, entendeu? Tem que fazer a pergunta pro próprio Thanos, né? Legal que o Peter nem fica, tipo, nenhum momento, sabe? Mês depois, sabe? Porque literalmente descobre que ele é o Peter Parker, entendeu? Ele fez todo o lance, literalmente ele trocou, fez todo o ritual pra não saberem, os amigos, pra não saber que ele é ele, entendeu? E agora, imagina, qualquer momento poderia ser revelado pro mundo que ele é o Homem-Aranha. Você não é difícil de ser rastreado, pelo menos pra alguém como eu. Mas como que ela descobriu, entendeu? Não revelou, simplesmente descobriu que ele é o Homem-Aranha, que ele é o Peter Parker. E não só isso, achou o apartamento dele. Como? Não revelou, não mostrou. Em nenhum momento o filme é dito. A parte idiota aqui diz, damage control, não, o controle de danos tem uma coisa que eu preciso. E daí o Aranha, você quer dizer VMAX, né? Ele não devia ter dito. Controle de danos tem alguém que eu quero. Ou tirou alguma coisa de mim. No caso, né? Porque a Jean Grey não estava de fato atrás do VMAX. Ela estava atrás da irmã dela. VMAX ela achava que era um meio, alguma coisa assim pra achar a irmã. Se o cara não morreu, se machucou bastante. Sabe? Pode ver que ninguém saltou. Ó, expressão facial. Só essa aqui que olhou pro canto, assim, o resto, acho que esse aqui. Não sei se ele já não tava aí, mas tipo, o resto ninguém nem aí, ó. Pode até que.
E o Léo que ficou pulando, tipo, de um pro outro, assim, uma distância bem curta, em vez de pular desse pra esse, sabe? Sabe, ficou pulando. Pra que pular uma distância tão curta, né? De um pro outro. Bom, se bem que Tony Stark, todo mundo sabia que ele era o Homem de Ferro, né? Ah, mas detalhe. E que eu até consigo. Todo mundo sabe que é o Capitão América, todo mundo sabe que é o Hulk, todo mundo sabe quem é o. Que era o Tony Stark. Mas o Homem-Aranha tem que ficar. Ah, não, não vou botar que é o Homem-Aranha, né? Acho que o Doutor Estranho todo mundo sabia. E o Tony Stark já patrocina. Ah, mas. Até. Ah, vida cotidiana versus vida super-herói. O cara queria viver, né? A vida dos outros. A Pepper Potts, a vida da Pepper Potts não é afetada quando o Tony Stark revela aquele Homem de Ferro, sabe? Por assim dizer. A vida da prima lá, dos parentes do Bruce, não vai afetada quando ele fala que ele é o Hulk, sabe? O Tony Stark podia despejar dinheiro e botar o guri numa casa segura, os pais seguros, sabe? Ele não tá vivendo Queens, sabe? Ele podia ter uma vida de celebridade, de herói mais, sabe? Ele não precisava esconder, sabe? Bem dizer, nenhum dos heróis escondem, sabe? Bom, tirando, nem o Demolidor precisava, eles escondem meio que porque sim, sabe? Muitos não escondem. Ficou meio besta. Talvez um que o outro precisasse esconder, sabe? Mas o Spider-Man não precisa, o Peter Parker não precisaria esconder, sabe? Mas aí, vamos supondo que ele queira mesmo esconder, então só isso aí já deve dizer, bah, não, o cara sabe, eles sabem que eu sou, sabe? Aí também um pouquinho meio besta, ficou meio assim que deixou o do helicóptero lá, né? Mas ainda quando o Peter chegou, mas sabe, ele ainda chegou atrasado, assim. Ele ainda perdeu a corrida, né? Aí o Peter, a MJ resolve o problema do Peter, né, com o inibidor, porque o Peter não é inteligente o suficiente pra descobrir, né? Lembrando que é o Peter Parker, né? Deixa a carta lá, tá. Vá, não. Escolhe com o Frank. É legal que o cara, o diretor também, ele não tem um apego à vida, sabe? Nem aos funcionários, né? Dos funcionários até, mas porque até onde ele sabia, né? Bom, bem que também ele dizer a verdade pra ela talvez não ajudaria muito, né? Porque quando ele dissesse, olha, minha tua irmã já foi pro saco aí e já era, né? Provavelmente isso não ia fazer ela ir embora, entendeu? Então, né? Também não sei se que o Hulk virando o Hulk, né? Sendo controlado e atacando isso aí. Não sei se os novos Vingadores não iriam aparecer, sabe? Não deveriam de aparecer. Porque isso tecnicamente deixa de ser o dito, né? Small potato stuff, né? Até não entendi por que sem o inibidor e só porque tá ele não virou o Hulk completo, né? Ele virou essa versãozinha, sabe, semi-Hulk, que até quase que tava sendo incomodado pelas balas do Frank, sabe? Que nem as balas daquela arma não devia nem incomodar. Por sinal, como o Frank chegou rápido, né? O Frank atravessou a cidade. Não sei quão perto ele estava do lugar desse QG, onde o Frank tava. Sabe? E fora que é igual, ele já não tinha feito vários treinamentos pra como controlar o Hulk, né? Ele nem deveria de precisar muito de inibidor e etc. Sabe?
Detalhe. Então, assim, só isso aqui já é besta, porque não explicam por que ele não controla mais o Hulk do jeito que controlava lá na série da She-Hulk. Que, querendo ou não, faz, pelo que eu sei, a menos que tenham tirado do canon, assim, faz parte do MCU, né? Que eu, onde eu tô aqui. E tudo aquilo não foi. Não faz parte, sabe? Sim, então, não, faz parte do MCU. Então, e o que o Hulk tinha voltado, tava até com um filho lá, sabe? Então, o que aconteceu com o guri lá, sabe? Que, e o controle perfeito, ele até tava preso na forma de Hulk, por assim dizer, mas tinha o controle, tinha a sanidade, por assim dizer. O que houve? O que mudou, sabe? Isso foi explicado em algum lugar e eu não tô sabendo? Porque se explicar em algum lugar eu não tô sabendo, daí não é defeito do filme, mas se não explicaram nada, daí é um baita de um defeito do filme. Até foi olhar. Isso se passa depois de She-Hulk e não tem nada. Eu olhei no Wiki, nada explica, né? Tipo, porque ele tinha aparecido com ele com o filho dele e tal, aquele cabelo estilo chinês, assim, dos Manchus, da época da dinastia lá, que os Manchus usavam, dinastia King, né? E não tem nenhuma explicação do que aconteceu de lá pra cá, sabe? Totalmente what the fuck. Sabe? Mas pelo ele não deveria tipo, perder o controle, por assim dizer, assim, só porque ele tá sem o nem precisaria, né? Só porque tá sem o inibidor, acho que não deveria perder o controle do jeito que ele vai perder, entendeu? E por sinal, o Spider-Man de pegar o inibidor e tacar no pescoço dele, né? Eu até estranhei o diretor, tipo, esse cara fazer. Daí o cara diz, 100 balas letais, assim. Ué, por que, né? Que o cara tá se preocupando se, de não usar. Né? Bom, ok, ele sabe que o cara tá. Que a Jennifer tá. A Jennifer, a Jean Grey. Por que o nome de Jennifer? Acho que a Jennifer era prima do Hulk, né? Tava vendo do Hulk. Tá controlando o cara, mas. Daí vai lá e pega. Bom, igual, né? Ele também sabe que o Hulk tá no prédio, né? Por sinal, até meio estranho ele já não ter se render, sabe? Porque até onde ele sabia, o Hulk ia entrar aí e aí que os caras não. Né? Cara, por milagre, né, isso não acontece. E, os próprios Homem-Aranha, não, sendo inteligente, já era pra ter percebido que as pessoas, quando acordam, quando a possessão acaba, né? As pessoas não lembram, tipo, do que aconteceu. Tipo, o que aconteceu, sabe? Não é que elas estivessem conscientes o tempo todo, mas não, sabe? Elas acordam, tipo, onde é que eu tô? O que eu tô fazendo aqui? Por que eu não tô no outro lugar que eu tava, sabe? Elas não lembram. Isso, isso ele já era pra ter percebido. Não precisava nem, tipo, não sei se ele teve acesso às outras pessoas que foram possuídas, entendeu? Mas, sim, igual a oportunidade de voltar e conversar com as pessoas que foram possuídas, né? Tipo, até naquela corrida lá pra chegar na Mary Jane, sabe? Ele teve, acho que, ou os primeiros, tipo aquela velhinha lá, o guarda, sabe? Os outros. Eu acho que ele teve alguma oportunidade, não sei também, já não. Mas igual, não precisa muito ali pra ver que as pessoas não estavam se lembrando, entendeu? Mas o cara, o diretor, ele não disse que ele se lembrava do que aconteceu, ele disse que ele teorizava que a memória da Sarah, né, no caso que supostamente né, uma colega de trabalho que morreu faz pouco, teria ido para a cabeça da Jean Grey. E por isso ela mencionou o nome. Não que ele se lembrava do que aconteceu enquanto a Jean Grey estava na mente dele. Entendeu? Assim como ela tá dizendo, bah, eu não lembro o que aconteceu enquanto ela estava na minha mente. Pelo menos eu interpretei assim. Sabe? Não sei se eu interpretei errado e, sabe? Então ficou bem what the fuck isso aí. A desculpa, o jeito que foi feito,
pelo visto, não encaixa, entendeu? O filme não tem sentido nele mesmo, na explicação de que tá dando como é que o Spider-Man descobriu que o diretor mentiu. Algo besta é quando ela viu a irmã dela ser pega pelos caras, em vez de correr na direção deles, como ela tava fazendo, por que ela não ficou pulando? Ela podia ter ficado onde ela tava, mas ir pulando até chegar num dos agentes aí que tá armado e começar a dar tiro neles, assim. Ela não precisava chegar mais perto, né? Pessoalmente, assim, sabe? Ela podia fazer, né, jumping jumps, assim, sabe? Ah, assim, e assim como a irmã já conseguiu pular nela aqui, ela já conseguiria pular num dos caras que tava. Que tava. Que tá. Não, e por uma coisa, se ela conseguiu pular na irmã, por que ela não pulou nos caras que estão aqui? E mandou os. Sabe? Se os poderes dela funcionam pra pular na Jean lá, os poderes funcionam pra pular nesses caras. E mandar os caras se matar, né? Fazer os caras se matar, né? Não fez não teve lógica isso aqui. Uma coisa se ela já tivesse. O poder dela só então não ia funcionar se ela tivesse totalmente sedada. Ela foi até tomou um dardo tranquilizante ali, mas ela tá acordada ainda e o poder tá funcionando. Tá? Não teve lógica isso aí. Não teve a mínima lógica. Desde como a Jean usou o poder e de como a Sarah usou o poder. Algo que eu achei besta, por que o Homem-Aranha entrou pela porta da frente, cara? Ele é o Homem-Aranha, por que ele não entrou pelo telhado, sabe? Por que ele entrou, sabe? Por quê? Ele não podia ter entrado por cima, já, né? A menos que talvez pode dizer, ah, não, mas se o Hulk, se o Bruce Banner sofresse um grande trauma ali, vamos dizer assim, né? Do, dos brabo, ele também sobrecarregaria o inibidor? Talvez. Talvez ele mantenha o Hulk sob controle só meio que normal, assim, tipo, o Hulk não vai voltar por qualquer coisa, mas se acontecer alguma coisa assim, oh, sabe, daí vai pro saco o inibidor. Talvez. Porque senão é um plot, senão eu considero meio forçado, né? Tipo, não segura a Jean Grey, mas segura o Hulk. Sendo que o Hulk é o Hulk. Sabe? Se é que vocês me entendem. Então, a princípio, né? E agora ela tá. Sim, agora ela tá com os poderes mais do tipo, que ela. Que agora que ela tem os poderes que ela sempre teve. Deveria ter nos X-Men, tipo, né? Porque ela faz as coisinhas se abrir, né? As algemas se abrir, etc, né? E destrói no Deus com a mente. Agora que ela tá mais telecinética. Assim. E viu que, meu, que guria feia da pina. Né? O Homem-Aranha descobre a verdade, que ela podia já ter contado a verdade há muito tempo. Falado sobre a Sarah. Uma coisa se ela tivesse contado, o Homem-Aranha tivesse achando inacreditável, mas, tipo, de entender que, pô, ele de fato não sabia. Tipo, ele fala assim, ele não sabe mesmo. E vai lá ajudar ela, porque se arrisca pra, tipo, uma coisa, se ela não tivesse tomado o controle, etc., ele estaria literalmente comprando briga com o Damage Control pra salvar ela. Ele estaria literalmente invadindo o lugar pra salvar ela. Sabe? O que ela não precisa. Mas se precisasse, ele estaria fazendo isso. E ela, tipo, ah, eu não preciso mais ser salvo. Na verdade, eles que precisam ser salvos. E na verdade, tu também. Ou seja, ela já ia matar o cara, entendeu? Também. Sabe, tipo. Pô, sabe? Que ela podia pelo menos dizer, tu pode ir embora, sabe? Vai enquanto pode. Sabe? Mas ela já ia, ela nem deu a chance de, tipo, vai embora, sabe? Ela já ia atacar, já ia, não, tu também precisa ser salvo. Ou seja, vai morrer.
E isso que eu dizer que tem gente que faz ginástica, e tem gente fazendo muita ginástica mental pra defender ela, sabe? Por sinal, como é que o Aranha, todo mundo foi afetado pela explosão mental que a Jean teve, né? Uh, ela fala, os caras do Damage Control são filha da, né, são filha da pi, porque eles desenvolveram a arma pra enfrentar o Aranha. Por sinal, legal que nenhum vilão fez uma arma dessa, né? Nenhum super vilão se prestou a fazer uma arma pra combater, né, eles fizeram aquelas bazucas aí que derrete, né, desintegra a teia do Aranha. Eu acho que, não sei se porque se os caras falam de furar ele do jeito que furou, sabe? Que aqui o cara, o ninja, pegou e fez ali e perfurou ele, assim, sabe? Porque uma coisa se ele tivesse uma resistência, mostrasse, o cara tem uma resistência que uma lâmina comum não vai furar ele, sabe? Pelo menos já que mostrar ele resistindo às porradas que ele resistiu nesse filme, eu acho que seria mais coerente. E fora que esse cara não tem super força. Pior que tudo que a Yatsky tá. Apesar da durabilidade, da outra durabilidade, ele não teria durabilidade a cortes aí, coisas assim. Sabe? E que vem. E mesmo. E não precisaria ter super força, sabe? Acho meio besta, mas. Né? Eu sou perito em física também. Por sinal, né? O legal é que esses ninjas não usam veneno na arma, né? Porque a katana podia estar envenenada, sabe? Mas bem que talvez o Peter tem uma super cura que talvez mesmo o veneno, caso tivesse um veneno, talvez né, não funcionasse nele. Sabe? Mas legal que tanto o Peter quanto o ninja parece que não sentiram a faca, né? Como se não, sabe? Nem tivesse feito. Sabe? Daí eu tiro o poder da raposa de 9 caudas aqui, né? Mas uma coisa, ele escapou, o Frank e outros escaparam porque eles estavam fora do raio de alcance ali da Blast, assim, da Mental Blast, né, da explosão mental da Jean Grey. Mas daí ele entra dentro da bolha do bagulho e a Jean Grey não sente ele, sabe? Ele não deveria sentir ele. Daí, e não deveria, porque, tipo, vamos por assim dizer, ele entrou dentro da zona do território dela, sabe? Ela não deveria sentir tudo que acontece ali dentro. Sabe? Ela não deveria sentir tudo que acontece dentro da bolha, sabe? Cadê? Cadê o mental aqui? Ela não deveria de sentir tudo que acontece aqui, né? Pode ver que ficou uma bolha, assim, um campo, né? Todo mundo mesmo quem tá de fora, ela deveria de sentir, opa, tem alguém se movendo dentro desse território, desse espaço aqui que eu criei, desse campo. Ainda mais ele que tava com intenção de dar tiro nela, uma intenção hostil, entendeu? Não, pelo menos não sei, né? Mas, não, mas não é assim que funciona. Mas é que parecia, deveria, né? Tipo, pra que aquele campo? Por que aquele campo ficou ali, né? Cidade, entendeu? Disso ser feito. Até onde eu vi isso. E por sinal, cara, nenhum bandido quis aproveitar a chance, né? Porque imagina, tudo que é bandido, tudo que é super vilão, tudo que a gente vê assim, Homem-Aranha à beira da morte no hospital. Qual a melhor chance de pegar ele do que essa? Ninguém atacou o hospital, velho. Ninguém, cara. Ninguém. Entendeu? E não digo só super vilão na cidade, nem o super vilão no mundo, entendeu? No país todo, no mundo todo. Porque imagina, tu fica assim, tu é o cara que matou o Homem-Aranha. Ok que não foi numa circunstância, tipo, numa luta justa, coisa assim, mas igual, sabe? Tu vai ser o vilão, o bandido, etc., o mercenário, etc., que matou o Homem-Aranha. Ponto. Sabe?
Até pra pegar parte do corpo do aranha pra vender no mercado negro, coisa assim, sabe? DNA do próprio Homem-Aranha seria algo valiosíssimo. Sabe? Aqui eu tenho a cabeça do Homem-Aranha, tipo, até checar aqui, vamos dizer, uns malucos lá iam querer, né, uns colecionador sabe? Eu só imagino um leilão do submundo, assim, nós temos aqui a cabeça do Homem-Aranha, sabe? Tipo, comprovado que é aqui com o DNA que é a cabeça do Homem-Aranha, lance mínimo 100 milhões de dólares, assim, algo assim, sabe? Ou 1 bilhão de dólares, assim, sabe? Então, motivo pra atacar o hospital não faltaria, vai dizer que. Final eu achei meio palha, que o final foi. Né, ele tá pegando as flores lá e o final vai ele com. Eu sou o Peter lá, com o Ned, sabe? Não ele com o MJ, com a MJ, sabe? Por assim dizer, sabe? Mas vai lá, eu sou o Peter com o Ned, sabe? E a guria simplesmente. A Jean pega um ônibus e vai embora. Não botou ela, tipo, encontrando o Charles Xavier, os X-Men, ou nada assim. Simplesmente ele foi embora. Cara, daí o Frank ficou mais, vamos dizer assim, em contato com os sentimentos dele, por assim dizer também. Isso até não necessariamente errado, né? Mas no final, sabe, que todo esperava, vamos dizer, ele com a MJ, sabe, num lugar mais, fazer uma coisa. Não, ele simplesmente vai, eu sou o Ned, logo, eu sou, Peter, só pra dizer, você é o cara, tipo, pra dizer, eu sou o Homem-Aranha, sabe? Porque só porque ele não sabia ainda, sabe? Tipo, o diretor aquele escapou, porque sim, sabe? Tipo, nem ir, podiam pelo menos voltar do cara assim, né? Respondendo pelas coisas que fez, né? Cara, sério, meu, esse filme tem que dar uma nota muito baixa, meu. Se é que eu não vou zerar esse filme. Porque é muita bobagem, é muita coisa what the fuck. Mas tem umas mas os atores foram bons. Mas o CGI, né? Não, meu. Mas com um plot desse, cara. Pelo menos eu considero o plot coisa muito bem por uma hierarquia, assim, de. E tá muito mal escrito esse filme, cara. Muito mal escrito, muito mal escrito. Fora algumas cenas de ação ali que não faz sentido. O Spider-Man é burro, cara. Sabe? Pelo menos não tão esperto quanto deveria ser, só pra dar chance pros outros personagens. Tipo, pra MJ ter alguma. Sabe, tipo, pra ela resolver o problema que ele deveria ser perfeitamente capaz de resolver. Sabe? Dali do campo eletromagnético. Entendeu? Por sinal, a própria IA deveria. Sim, a própria IA não deveria de dizer, sabe? Olha, quem sabe está superaquecendo por isso. A própria Eve deveria de dizer, talvez, vamos dizer, o problema. Caso o Spider-Man. Se era algo tão óbvio, entendeu? Tipo, dizer assim, Peter, quem sabe meu campo eletromagnético não está interferindo com o inibidor. Sabe? Porque, pelo menos eu acho que aquela IA minimamente capaz de dizer que o ali, entendeu? Deveria. A Jean teria vários jeitos melhores de tentar chegar no vault, né, no cofre, etc. Né? Por que não tentou possuir as pessoas dentro do prédio e até chegar no diretor e no diretor for, sabe? Daí saberia tudo que o diretor sabe, sabe? Ela não precisava invadir o bagulho, o prédio daquele jeito, a força, entendeu? Porque não tinha nada que bloqueasse os poderes dela de pular de uma pessoa pra outra lá dentro daqueles prédios. Uma coisa se tivesse, entendeu? Tipo, não, ela tem que pegar e invadir, assim, e destruir o coisa que tá bloqueando os poderes dela pra daí poder. Mas não tinha, entendeu? O Hulk tá daquele jeito como, por quê, sabe? Tipo. E por que não pegou o Hulk de uma. Sabe? Por que todo aquele trabalho pra ir atrás do Scorpion quando podia ter ido no Hulk desde o início? O Hulk, só pegar ele na faculdade e pegar o Hulk, que é bem melhor que o Scorpion. Né? Bom, tu pode até dizer, se fosse alguém
com muita, sabe, empatia, por assim dizer, como que não fosse filha da pi, né, que não fosse minimamente sociopata, etc, etc, etc. Poder dizer, ah, não, mas os Scorpio, o Scorpio já é um bandido, entendeu? Se acontecer alguma coisa com o Scorpio, ou vai pegar a pena, mas já é o Scorpio, entendeu? Já é um cara condenado e desprezível e etc. Bruce Banner é um, pô, né, um vingador, um herói, tá, né? Pra que fazer sacanear a vida dele usando ele, entendeu? Até que eu vou dizer assim, ah, faz sentido, né? E, mas alguém que nem ela, nitidamente não tá nem aí, entendeu? Eu não vejo alguém como ela se preocupando em arruinar a vida do Bruce, do Banner, né? Por sinal, nem até melhor ela não ter dito, né? Você me atrapalhou, agora você vai me ajudar, né? Você vai fazer isso, senão eu vou sacanear a Mary Jane. É... Bom, se bem que depois ele pegou e, né? E. Sim, em vez de simplesmente pegar e jogar a Mary. Tipo, deixar a Mary Jane ir, sabe? Aí Mary foi a idiota. Ele podia ter dito, agora você vai lá e vai fazer. Ele podia ter usado ela de refém pra obrigar o Peter a invadir o lugar e descobriu, sabe? Porque ela pegou, teve todo o trabalho pra chegar na Mary Jane e se apossar da Mary Jane, da idiota. Pra depois pegar e largar ela, sabe? E dar tempo do Peter pegar e esconder ela num lugar que ela não tinha acesso. Porque tecnicamente ela teve. Conseguiu dois trunfos contra o Homem-Aranha. A identidade secreta dele, que nem é muito abordado. O fato dela ter descoberto a identidade. Sabe? E a Mary Jane. A MJ, né? Que o fato é assim, olha, eu posso falar pro mundo todo que tu é o Peter Parker, e mesmo que tu não te importe com isso, eu posso dizer, ó, o Homem-Aranha se importa com essa pessoa aqui. Se alguém quiser full o Homem-Aranha, vá atrás dessa pessoa aqui. Então, mesmo que tu não te importe das pessoas saberem que tu é o Peter Parker, tu te importa de saber que tu, Peter Parker, se importa, que tu Peter Parker, que é o Homem-Aranha, se importa com MJ. Ou seja, qualquer. Porque também tem uma coisa, o Peter escondeu ela, mas tipo, ela teria que viver escondida pro resto da vida. Não, e pior, ela podia ter dito, não importa, se você me parar. Sabe aquela coisa, sabe aquela coisa assim, se alguma coisa me acontecer, a informação, sabe? Mesmo que tu me pare aqui, mesmo que tu me prenda. Sim. Simples, ela podia ter dito, se alguma coisa me acontecer, se eu for presa, não só por ti, ela podia dizer por qualquer um, tua identidade vai pro mundo e quem é a Mary Jane, quem é a MJ, onde ela vive, sabe, o que ela significa pra ti, vai pro mundo, pra internet. Ou seja, acabou a tua base. Ou seja, então vamos dizer assim, além de tu não me prender, se bobear, tu tem que impedir que outros me prendam. Por que isso não foi feito? Será que a guria é burra ou eu sou muito inteligente? Não que uma coisa exclua a outra, sabe? Mas se eu pensei nisso aqui brincando, e eu não dei pause e pedi pra Iá me dizer, né, me diga métodos alternativos. Não, isso eu pensei agora, entendeu? Se eu pensei, vai dizer que a guria não teria pensado, cara. A menos que a guria fosse muito né? Como ela chegou no apartamento do Homem-Aranha, né? Do Peter, descobriu que ele, sabe? Ela só diga, pra alguém como eu é fácil de achar. Simplesmente assim, pegou e sabe? Pra não ter que explicar nada. Sabe? Mas vai dizer que não tem ninguém com recursos pra fazer o mesmo, sabe? Os ninjas lá da mão, ninguém, sabe? Nenhuma outra organização do governo e etc. Ninguém, sabe? Só ela conseguiu chegar no apartamento. Sabe? Ah, que pariu. Cara, que nota eu dou pra esse filme, cara?
Vou dar zero, cara. Me desculpa, mas vou dar zero. Vou dar. Não, videogame. Não, vou dar zero. Vou dar zero. Tá? Zerado. Já zerei outras coisas por menos. Não considero justo dar qualquer nota maior que zero pra esse filme. Me desculpa. Me desculpa. Mas olha. Só eu brincando aqui. Sem. Uma coisa, vou perder muito tempo bolando coisas que eu podia ter. Não, mas só que no meio da. Isso porque eu não tinha escrito, eu não tinha feito anotações. Tipo, isso que a Jean Grey podia ter dito. Eu não anotei. Eu tinha anotações aqui de coisa do filme, mas não, isso eu não anotei. Eu bolei agora. Entendeu? Isso, tipo. Se eu agora bolei isso, vi isso aí, então vai dizer que isso acontece, né? Eu espero que a guria não teria pensado também. E como eu digo, ou se ela não tivesse a personalidade que tem, entendeu? Que mostrou tendo, entendeu? Que durante todo o filme ela mostrou, tipo, bem sociopata, bem psicopata, bem, tipo, não tô nem aí pros outros, bem físico, emocional dos outros, né? Até o velho ali, né? Nem aí se o velho morreu ou não. Que o Spider-Man sente ou não, se der brincar com os sentimentos. Mesmo que ela de fato, tipo, eu não. Mesmo que ela blefasse, ela podia blefar, sabe? Ela podia assim, não, eu nunca faria isso com o Spider-Man, eu nunca revelaria quem ele é, eu nunca machucaria a MJ ou botaria ela em perigo. Mas ele não sabe disso. Então ela podia blefar. Entendeu? De fato, se acontecer alguma coisa comigo, se eu for eu morrer, ou for presa, alguma coisa, se teu nome vai pro. Né, os maiores criminosos, né, o mundo todo, principalmente os maiores criminosos, pessoas que têm interesse em Tifu, sabe? Agências do governo estrangeiro, alguma coisa assim. Governo de estrangeiros. Tua vida vai. Né, tua segurança, tudo vai Tifu, entendeu? Mas podia ser mentira. Podia ela não ter feito isso, porque não, na verdade, não faz. Mas igual o Homero-Aranha não sabe disso. Mas nem é isso o caso, entendeu? Que podiam ter botado ela falar isso, mas no final das contas o Homem-Aranha, o Peter, tipo, não importa, né? O que é certo é certo, eu não posso deixar ela fazer o que, sabe? Pegar. Ele podia assim, não, vou me arriscar, entendeu? Dane-se. Daí, só que depois fala assim, você foi presa e agora todo mundo sabe que. Não, eu tava brincando, eu tava mentindo, sabe? Eu nunca faria isso com você. Você é um herói, sabe? Eu nunca destruiria. Podia ser isso aí, entendeu? E não foi. Entendeu? Podia até dizer, mas e o velho? Porque ela podia dizer que quando ela assumiu a mente do velho, ela viu que, sabe, que o velho tava com câncer, estágio terminal, e tava miserável, tava suicida, e já tava pensando, o velho já tá pra morrer mesmo, sabe? Mas tava com medo de se matar por causa de seguro de vida, algo assim, daí. Bom, se bem que tecnicamente se matou, né? Porque botados, por que o velho não se importou de tacar no meio da rua, sabe? Que o velho tava morrendo, sabe? O velho já tava com, né, uma semana de vida, alguma coisa assim, sabe? Claro, igual quem. Podia dizer, mas igual, né? Não foi a decisão do velho se fazer com ele mesmo, né? Ela pegou e tomou a decisão pelo velho. Mas. Menos pior, entendeu? Por assim dizer, sabe? Acho eu, né? Não sei. Sim, às vezes pelo contrário, né? Justamente pelo velho tá morrendo, o velho, tipo, não, deixa o velho então pra aproveitar ao máximo, né? Por assim, deixa o velho fazer tirou os últimos meses, né? Semanas de vida do velho, né? Podia ir pra Vegas lá e fazer alguma, né? Umas loucuradas, alguma coisa assim, né? Ou ficar tempo restar com a família, uma coisa assim. Né? Não, a mulher pegou e usou ele pra intimidar o aranha, né?
Bom, então é isso aí. Deem like, compartilhem, se inscrevam. Se não gostaram, pode dar o dislike, tá no seu direito. Não diga por quê. Se puderam ajudar o canal com a coisa, tem os links da vaquinha, das vaquinhas, etc. ali na descrição. É isso aí.